Aloha! Saudações filosóficas. Aqui quem vos fala é o professor Kraus. E estamos aqui mais uma vez para bater aquele papo esperto, um papo carregado de filosofia, de ciências humanas, de criticidade, um pouco de humor e reverência. O papo é esse mesmo. E você que está chegando agora, de repente não sabia da existência do nosso podcast filosófico, então seja muito bem-vindo ou bem-vinda aí. Você que já é de casa, mesma coisa, é sempre muito bom, é um privilégio poder trocar essa ideia com você, que nos acompanha aí nas plataformas aí, que, enfim, esse material tá chegando. E eu queria, inclusive, eu quero aproveitar essa ocasião para dizer que é muito importante que você se inscreva onde der para se inscrever, siga onde for para seguir também, deixa aí o like, o polegar estendido aí, coração, que você possa compartilhar também com seus amigos, a galera que curte esse rolê de humanas. Enfim, é esse o papo. A gente vai trocar uma ideia sobre modernidade e não dá para falar de modernidade sem falar de René Descartes. Isso é uma coisa bem óbvia, pelo menos para mim. Então, nesse nosso mais novo episódio do Krauscast, a bola da vez é René Descartes, um cara que viveu ali entre o final do século XVI, né? Ele nasceu em 1596 e morreu em 1650. Então ele pegou aí boa parte do século XVII. E o Descartes, ele é conhecido como uma figura fundamental para essa era moderna, né? Ele é chamado de pai da modernidade. E ele também é um dos grandes expoentes de uma corrente filosófica chamada racionalismo. O Descartes, para quem não sabe, ele também é muito importante, um grande ícone para a matemática, em especial para essa questão aí de uma espécie de link entre álgebra e geometria, o que acabou gerando a geometria analítica, né? Inclusive, quando a gente tem o plano cartesiano, né, na matemática, isso aí tem tudo a ver com a figura do René Descartes. E assim, o Descartes, ele, por ser de humanas e de exatas, né, um grande pensador de humanas e de exatas, a gente percebe o quanto a matemática acabou também influenciando a sua filosofia. A construção da sua filosofia tem muito da matemática, é isso que eu quero dizer. E podemos dizer que seu trabalho matemático tem muito da filosofia, né? Eu tenho uma inveja boa do Descartes, porque, assim, eu não sei você, mas eu sempre fui de humanas. Nada contra as outras áreas. Mas no caso do Descartes, ele foi um fora de série. Então, o Descartes, ele defendia demais essa posição, né, racionalista no que diz respeito ao conhecimento. Então, Descartes, ele ficou realmente com o pé atrás com relação à posição empirista. Se essa palavra empirismo, ela é nova para você, ela é estranha para você, não tem problema. Eu vou dizer para você aqui basicamente qual que é o rolê. Empirismo vem de empiria, que significa experiência. Então, na filosofia, quando se fala de algo empírico, e fora da filosofia também, quando se fala de algo empírico, a gente está falando de algo que está ligado à experiência, que está relacionado ao uso dos sentidos, da percepção. Então, é bem por aí. Então, o que eu quero dizer é que Descartes, ele era muito pé atrás com essa parada, com esse lance de acreditar nos sentidos, certo? Agora, tem algo que, inclusive, eu separei aqui para ler para você, que, assim, é fundamental para a gente pensar o que é esse surgimento da modernidade, que tem Descartes como um dos grandes ícones, e, ao mesmo tempo, o projeto filosófico desenvolvido por esse cara, né? Então, esse trecho aqui, que está na sua obra Meditações concernentes à filosofia primeira, esse trecho, para mim, é indispensável quando a gente pensa assim, tipo, o começo dessa aventura cartesiana. E diz assim, abre aspas para o René Descartes. Há já algum tempo eu me apercebi de que desde meus primeiros anos recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. Era necessário tentar, seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito e começar tudo novamente a fim de estabelecer um saber firme e inabalável. Fecha aspas para o René Descartes. Então, assim, traduzindo de uma maneira bem objetiva,
O Descartes, ele, certo dia na sua vida, ele observou que ele estava carregando na sua mente uma série de conhecimentos, uma série de dados, uma série de informações que foram transmitidas aí para ele pela sociedade, que foram transmitidas pela igreja, que ele aprendeu na escola e na universidade. Diga-se de passagem, o Descartes ele recebeu uma formação em alto nível, uma formação escolástica. Então, assim, o Descartes ele teve acesso à melhor formação que estava disponível ali na sua sociedade, na sua época. Só que num dado momento da vida dele, o cara teve um surto filosófico, entende? Tipo, ele parou assim, tipo, peraí, de onde vem a certeza de que esses conhecimentos eles são válidos, eles são dignos de credibilidade? Por que eu tenho que acreditar em tudo isso? De onde essas pessoas tiraram essas coisas, essas ideias? Onde está a legitimidade desses ditos saberes? Uou. Eles estão fundados de fato em um alicerce seguro? Tem alguma base realmente confiável? Então assim, o cara começou a brisar pesado aí nesse lance e ele colocou um ponto de interrogação aí em cada coisa. Então nós podemos dizer, inclusive, que o Descartes, ele adotou um procedimento cético. E isso significa o quê? Significa justamente que ele passou a duvidar de todas as coisas. Ele não poupou esforços nesse sentido. Então, assim, ele vai atacar os sentidos, né? Ele vai dizer que não dá para confiar porque os sentidos eles são limitados, eles produzem aí ilusões, são enganosos. Porque, entenda, o que Descartes está preocupado é o seguinte: nós construímos um edifício histórico aí do conhecimento, só que para que esse edifício ele se sustente, a gente tem que olhar lá para o bendito do alicerce. E assim, o que é que está no alicerce? Então, quando a gente olha para esse alicerce, a gente percebe que as experiências elas são utilizadas, mas também tem uma série de tradições e tem uma série de crenças aí relacionadas. Então Descartes ele está meio que rompendo com essas verdades que foram postas até então, e é esse um dos motivos fundamentais pelos quais ele é considerado o pai da modernidade. Então assim, ele está de fato colocando em xeque tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que era celebrado enquanto ciência, enquanto conhecimento até então. Então, nessa linha, ele vai dar logo uma pancada aí nos sentidos, dizendo que eles são ilusórios. Para que a gente tenha um alicerce, ele tem que ser seguro, totalmente confiável. Então, ele está em busca de uma verdade. Só que é aquilo, né, velho? Tipo, os sentidos, eles enganam a gente, eventualmente. Os sentidos falham. E assim, não dá, segundo Descartes, para confiar em quem já passou a perna na gente alguma vez. Eu sei que existem pessoas que até gostam de ser enganadas, né? Tem gente que gosta do engano, tem gente que gosta da mentira. Mas o empreendimento aí, o trabalho do Descartes é uma reconstrução radical do conhecimento. Entenda isso. Descartes está se propondo a estabelecer uma reconstrução radical do conhecimento. Então ele tem que demolir tudo, ele tem que destruir tudo. Então qualquer coisa que tenha aí uma mínima rachadura de credibilidade, para ele já era. E aí ele também vai utilizar alguns argumentos com relação ao que nós entendemos que é o mundo e com relação à realidade, né? Mas antes de chegar nesse ponto, só mandando um pequeno spoiler, eu estou falando do argumento dos sonhos e também do gênio maligno. Mas antes de chegar lá, eu quero destacar aqui que o Descartes ele vai estabelecer um método, né? Ele é muito lembrado por isso, tem uma obra, né? O Discurso do Método. E aí o Descartes ele fala de regras básicas para a gente poder aplicar filtros e identificar o que é conhecimento, o que não é conhecimento, o que é seguro, o que não é seguro. E aí nessas quatro regras básicas, ele diz o seguinte: o primeiro passo é você verificar. Você vai pegar aquilo que se supõe que é um conhecimento, supõe que é um saber, verificar. E o que é se verificar? Você precisa verificar as evidências reais, concretas e indubitáveis daquele fenômeno ou daquele objeto que está sendo estudado. Então, é importante verificar se aquilo é evidente, se aquilo é real. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira regra aí do método do Descartes. A segunda regra é analisar. E nesse analisar ele vai propor que é importante dividir ao máximo esse objeto, né, em partes, em unidades simples e estudar
cada uma delas, né? Então você vai pegar ali o que você vai analisar, aquilo que você vai estudar, aquele determinado objeto do conhecimento, você vai decompor, você vai fragmentar e vai fazer uma análise minuciosa, né, meticulosa de cada parte. Aí vem a terceira regra, que é o sintetizar. Então a ideia é pegar essas partes que foram separadas, elas vão ser reagrupadas e aí a gente vai ter uma visão geral, uma análise do todo. E por fim o enumerar. Esse enumerar é justamente tomar nota, né? É fazer algum tipo de registro das conclusões e de todos os procedimentos e princípios que foram utilizados para que você possa apresentar aí e ter uma referência do fio, né, do pensamento, da ordem desse pensamento que foi estabelecido. Okay. Então, assim, é como eu falei, a gente percebe uma nítida influência da matemática sobre o pensamento desse cara, né, do René Descartes. Então, é importante também que se diga que o Descartes ele ajudou também a consolidar esse espírito científico moderno e também ajudou também a dar uma força ao método científico. Porque quando nós falamos de procedimentos, como o que Descartes está dizendo aí, que devem ser adotados, se você for para a atividade acadêmica, para a atividade científica hoje, e se de repente você está na universidade, você que está me ouvindo, ou você ainda vai para a universidade, você vai perceber isso. Existe uma necessidade acadêmica que nós encontramos na famigerada metodologia científica, a metodologia do trabalho científico. Você não vai simplesmente chegar no meio da comunidade científica e falar qualquer coisa, ou com base no achismo chegar e dizer não, porque eu penso dessa forma, eu acho isso, né, eu suponho aquilo, né, fonte, vozes da minha cabeça. Isso não vai colar dentro da comunidade científica nem dentro da comunidade acadêmica. Existem regras que você deve seguir, essas regras elas estão postas aí, tem gente que gosta delas, tem gente que não gosta delas, tem gente que acha um saco ter que pagar, por exemplo, uma cadeira de metodologia, mas quando você pensa em tese, em artigo, quando você pensa em TCC, quando você pensa em dissertação, velho, não dá para rolar nada disso se você não tiver critérios, não tiver regras, não tiver organização do seu pensamento. Então, assim, não é à toa que o Descartes ele tem toda essa importância dentro da filosofia e também para todo o conhecimento humano, né? Uma figura célebre, uma figura muito importante. E aí, como eu ia dizendo, além de ter lançado essas interrogações e ter ficado com os dois pés atrás com relação aos sentidos, o Descartes ele vai lançar o argumento dos sonhos. E quando ele lança o argumento dos sonhos, eu penso da seguinte forma, sabe? Tipo, é como se o Descartes estivesse dizendo assim, né? Essa é a minha interpretação. Ele chega para você e diz o seguinte, olha, sabe aquele dia que você chega em casa, que você tá cansado e tal, e aí você toma um bom banho, aí faz um rango, aí você vai deitar. Quando você deita, tal, inevitavelmente você dorme. E aí quando você dorme, não é muito raro você ter uma experiência como a de um sonho. E aí, naquele sonho, vamos imaginar que você encontre com pessoas no sonho, você passe por lugares que você conhece e, curiosamente, as pessoas que você encontra, entre aspas, no sonho, elas interagem com você como elas costumam interagir na realidade. E ali durante um sonho ou durante um pesadelo que seja, você tem emoções, né? Embora esteja mergulhado aí, né? Nessa experiência, você tem emoções, você pode ter uma emoção boa, ruim, você pode ficar triste. Tem gente que acorda chorando depois de um sonho, tem gente que acorda em outras circunstâncias que não cabe mencionar. Mas o fato é que muitas vezes a gente tem uma experiência no sonho e que a gente só se dá conta que estava sonhando quando a gente acorda, né? Embora muitos sonhos eles possam até ser absurdos, né? Tem sonho que as leis da física não são respeitadas, você está num lugar, de repente aparece em outro, de repente tem um elefante cabeça para baixo, voando, né? Cor de rosa, com bolinhas verde-limão, enfim. What? Isso pode acontecer. Mas mesmo nesses sonhos absurdos, onde nada faz sentido, a gente só se dá conta que estava sonhando quando a gente acorda. Embora a gente possa admitir que existem pessoas que tenham sonhos conscientes, Descartes não está falando disso, nem está falando exatamente o que eu estou dizendo, é só uma maneira de ilustrar. O fato é que nós, mesmo tendo a possibilidade de admitir que existem pessoas que têm sonhos conscientes, isso não anula o fato de que elas estavam sonhando. A grande questão que o Descartes levanta, e aí sim, sendo bem direto, dando match mesmo com o que o Descartes fala, ele fala o seguinte, olha, como é que a gente pode garantir
que isso que nós chamamos de realidade não passa de um sonho. É possível, nós podemos provar que tudo isso aqui que a gente chama de realidade é um sonho. A gente pode provar que não é um sonho, né? Tem até filmes e desenhos que tocam nesse ponto. Me vem à mente aqui A Origem, né? É um filme que fala sobre isso, né? A galera que entra num sonho, vai para outro e tem as camadas do sonho, aquela doideira toda. E fica até a recomendação para que você dê uma sacada no filme. Tem filmes que brincam com essa questão da realidade, eu acho bem legal. Não necessariamente sobre sonhos, mas que brincam com essa percepção de realidade. Me vem à mente aqui Vanilla Sky, Efeito Borboleta, O Doador de Memórias. Tem uns filmes aí que mexem bastante com a cabeça no que diz respeito à nossa concepção do que é ou não realidade. Então Descartes usa o argumento do sonho para tentar mostrar o seguinte: o que a gente chama de real é real, né? Fica aí a pergunta. E tem também esse exercício, né, mental que ele faz através do gênio maligno. Ele vai dizer o seguinte: imagine que no lugar do Deus que nós temos, que é o supremo bem, vamos imaginar, né, que no lugar desse Deus que nós encontramos no cristianismo, que é o supremo bem, vamos fazer o exercício e vamos imaginar que tem, na verdade, um gênio maligno. Ou seja, nós temos uma entidade super poderosa, a mais poderosa de todas, que na verdade é do mal, tá? Isso não necessariamente é o diabo, não. Ele só está dizendo o seguinte: vamos imaginar que as intenções desse gênio, desse Deus, é fazer o mal. O mal em que sentido? Por exemplo, vamos imaginar que ele é super poderoso e que ele criou uma espécie de fantasia coletiva e que nós estamos aprisionados nela. É possível, nós podemos provar que essa entidade suprema do mal nos aprisionou numa ilusão, numa fantasia coletiva. Nós podemos provar isso? Nós podemos provar que não? Então, assim, ele vai usando essas noções, né, essas interrogações, justamente para tentar desqualificar, enquanto elemento de credibilidade, de verdade, fatores que são externos. O mundo, a realidade e os próprios sentidos, que de certa forma são uma porta de acesso que a gente tem para o que nós chamamos de realidade. No fim das contas, aparentemente não sobra nada, né? Não sobra nada digno de credibilidade, não sobra nada aparentemente que a gente possa dizer: caramba, isso aqui eu posso tomar como certo, né? Isso aqui pode resistir à dúvida mais pesada, mais punk rock. Aí o Descartes vai dizer: bem, na verdade, se a gente parar para analisar, o Descartes diria, né? Eu estive aqui o tempo todo duvidando de tudo. Então, assim, as coisas que eu coloquei em xeque, que eu lancei interrogações, elas não se mostraram muito verdadeiras, muito dignas de credibilidade, não. Exceto o fato de que eu estou aqui duvidando dessas coisas. A única coisa que ele toma por certo é o fato de que ele está ali duvidando dessas coisas. E ele vai dizer: só que para duvidar eu preciso pensar. Então, fazendo os links, ele vai dizer: se eu duvido, logo penso. E se eu penso, logo existo. Então, nessa linha do penso, logo existo, o que Descartes está tentando dizer é que a certeza fundamental que nós temos e que vai cumprir esse papel de alicerce do saber, a única que é digna dessa credibilidade é a racionalidade humana. Então, ele vai dizer: se eu submeto as coisas que eu penso ao rigor matemático, digamos assim, ao rigor lógico, intelectual, que são marcas da própria racionalidade, aí sim eu tenho um caminho seguro para poder produzir conhecimento. Então não são os sentidos que produzem conhecimento, não são os sentidos que produzem o saber, é a razão. É a razão, é a capacidade de pensar racionalmente. Não à toa, o que o Descartes está fazendo, de certa forma, é provar a certeza, é apresentar a certeza da existência do eu. Então, é essa certeza que o Descartes traz, muito embora ele admita que existem 3 tipos de ideias que pairam sobre as nossas mentes. Ele vai dizer que nós temos as ideias inatas, são aquelas que não passam pela experiência, e aí ele vai trazer justamente a capacidade de pensar matematicamente, e uma outra ideia inata que é Deus. Ele fala sobre ideias adventícias, que são aquelas que são provenientes da experiência,
e que devem ser sujeitas à dúvida, e ele também fala sobre as ideias factícias ou da imaginação, que são ideias que são derivadas de ideias, são combinações que nós elaboramos nas nossas próprias mentes. E assim, dessa forma o Descartes ele vai trazendo, ele vai apresentando, ele vai estruturando tudo aquilo que a modernidade ela precisa para poder se desenvolver. Claro, o Descartes não foi o único ícone moderno, mas foi, para muitos, o mais importante. E se você tiver condições de se aprofundar ainda mais sobre a história, sobre o pensamento de Descartes, você vai perceber exatamente isso. Não é à toa que ele carrega o título de pai da modernidade. E assim, aqui no nosso Krauscast, a gente está trazendo algumas novidades que a gente já começou a engatinhar aí, né? E uma delas é um quadro que agora está ganhando mais forma, está ganhando mais nitidez, que é um quadro intitulado Press Start. Solta a vinheta. No Press Start, que é tipo assim, sempre que, pelo menos eu sou de uma geração mais gamer, raiz, sabe? Quando a gente apertava Start é porque tinha que fazer uma pausa para resolver alguma coisa. Esse resolver alguma coisa, muitas vezes era tipo pegar um lanche, ir ao banheiro, ou fazer alguma coisa que era importante naquele momento. Nesse caso, o Press Start é justamente o momento do Krauscast onde a gente vai responder a algumas perguntas que aparecem nas nossas redes, aparecem principalmente no YouTube, que você, tem aí o Professor Kraus no YouTube, e também tem no Instagram. Volta e meia eu lanço lá uma caixa de perguntas. Eu lancei uma caixinha recentemente e apareceu lá uma pergunta do Elton Ferreira, e aí eu disse lá, olha, eu vou responder no Krauscast. O Elton Ferreira pergunta: a vida tem sentido ou damos zoom a ela? Uma pergunta bastante interessante, feita pelo Elton. E aí, dependendo da referência filosófica que a gente utilizar para responder, a gente vai ter algumas coisas bem legais. Por exemplo, pensadores como Schopenhauer, como o próprio Albert Camus, O Schopenhauer é pai do pessimismo, o Camus associado ao absurdismo, ao existencialismo, eles vão admitir que a vida ela não tem sentido, E aí cabe ao ser humano criar isso ou abraçar essa ausência de sentido, No caso de Schopenhauer, isso não necessariamente é um problema. Isso, na verdade, é algo que o ser humano precisa ter consciência. A gente precisa ter consciência de que essa é uma experiência desprovida de sentido. E, a partir daí, Schopenhauer ele vai apontar essa ideia de independência interior, de autoconhecimento, para que a vida ela possa ser suportável razoavelmente. Ele também apresenta a arte como uma espécie de recurso terapêutico que o ser humano tem. No caso do Camus, cara, a gente usa a razão para tentar encontrar algum sentido para a existência e a gente percebe que não tem, e a gente precisa abraçar o absurdo, O Camus vai dizer isso, abraçar o absurdo, abraçar essa ausência de sentido. E aí, na filosofia, Elton, respondendo aí a sua pergunta, a gente tem algumas referências. Eu estou citando duas que são muito interessantes para mim, que eu acho bem legais. Mas, de um modo geral, essa reflexão ela fica em aberto. Na filosofia, a gente não tem necessariamente uma verdade absoluta, uma verdade definitiva sobre nada. Eu prefiro pensar, Elton, nessa linha de que você pode estabelecer o sentido, você pode criar um sentido para a sua vida. E se isso está te trazendo realização, se isso está te trazendo satisfação, se isso está te proporcionando algum tipo de felicidade, isso é o que vale. E é importante também que seja válido na medida em que você não está infernizando a vida de ninguém, Aqui também aparece uma pergunta da Ioneide Vicente. A Ioneide que é uma pessoa que faz parte da nossa comunidade aí no YouTube, que está sempre também acompanhando o nosso trabalho no Instagram. Um grande abraço para você, Ioneide. Ela pergunta: qual é a influência da filosofia nos dias de hoje? Eu diria o seguinte, Ioneide: a filosofia ela é necessária em qualquer momento da história. Mas quando a gente olha para o mundo atual, a gente tem um lado, que é o lado da filosofia sendo buscada pelas pessoas muito mais numa linha de autoajuda. E aí eu não tenho nada contra se a filosofia está ajudando alguém a se sentir melhor, a crescer, a melhorar como pessoa. Beleza, quem sou eu para condenar a pessoa?
Agora sim, a filosofia ela não se propõe a ser autoajuda, né? Quando os filósofos escrevem aí os seus trabalhos, não necessariamente a gente está falando de uma proposta de autoajuda. Mas eu diria que a filosofia ela é muito necessária e a sua influência, hoje em dia, ela não é tão efetiva quanto deveria. Então, assim, você pergunta qual a influência da filosofia nos dias atuais? Tem um lado comercial, diria, da autoajuda, e tem um lado que é o lado mais fiel, digamos assim, à história da filosofia, que é uma influência que não é tão perceptível. Na medida, Ioneide, que nós percebemos que as pessoas elas estão num contexto aí de muitas crenças, de negacionismo, sabe? De muito senso comum, de uma visão muito rasa, superficial. A filosofia, ela traz um senso crítico. Então, assim, eu gostaria que a filosofia, ela pudesse ter mais influência, né? Principalmente no nosso país, né? Eu não posso falar muito do contexto de outros países, mas eu percebo que a influência, ela é abaixo do que deveria, digamos assim, certo? E também quero apresentar para vocês, e assim, é muito massa poder contar com a participação, certo? Eu sempre curto, assim, responder as pessoas no canal sempre que possível. Tô lá respondendo comentários, no Instagram também, sempre respondendo directs e tal, tirando dúvidas. Isso é muito legal. Então a gente vai ter aí, com uma certa frequência, essas caixinhas de perguntas, tanto no Instagram quanto no YouTube, para que você possa trazer aí a sua dúvida. E aí eu vou ler aqui a sua pergunta e vou trazer aqui alguma resposta que eu espero que você ache legal. E eu também quero apresentar um outro quadro bem interessante, eu espero que você goste, que é um quadro intitulado Hiperlink. Solta a vinheta aí. Nesse quadro, eu estou trazendo, sempre que esse quadro aparecer, vai aparecer algum convidado, e esse convidado, ele vai trazer o seu ponto de vista sobre algum assunto aí abordado e que tenha um match legal com o que a gente está discutindo. O convidado desse nosso primeiro Hiperlink é um cara que é meu brother, que é o Salviano Feitosa. Então, Salviano, manda aí uma ideia pra galera saber quem é você. Grande Kraus, é sempre bom trocar uma ideia sobre filosofia e tal, e agradecendo ao convite participar desse podcast, alguém que eu admiro muito e que já acompanhava nas redes sociais, porque eu já lhe conhecia no Instagram e tal, que eu não sei se a sua audiência sabe que a gente só se conheceu efetivamente lá no YouTube. A gente ganhou aquele prêmio lá do YouTube Next Up, criadores de conteúdo em 2019, e foi massa. Assim como você, eu sou da área de filosofia, então a gente tem essas afinidades, não apenas da área de conhecimento, mas porque a gente troca umas ideias massas sobre seriado, filme, e como isso tem um diálogo muito grande com a filosofia na nossa sociedade contemporânea. Então, muito massa, agradeço mesmo ao convite. E aí, pessoal que está ouvindo, vamos embora trocar essa ideia sobre filosofia e filosofia prática aplicada à nossa existência. Show! Então, assim, mais uma vez, seja bem-vindo aqui no Krauscast. Você é um cara que eu considero pra caramba, e eu quero já mandar a primeira pergunta do nosso Hiperlink. Diz aí, Salviano, por que somos tão bombardeados pelo sentimento de solidão? Por que somos tão bombardeados pelo sentimento de solidão? Essa é uma pergunta muito boa. Eu diria que é uma pergunta que, na contemporaneidade, ela se apresenta fundamental. Se você for pensar no quanto de conectividade que nós temos hoje, desde aparelhos celulares que permitem que a gente converse com as pessoas mediante videochamada, mediante mensagens como através do aplicativo WhatsApp, ou até pelo próprio Telegram, que a gente consegue, inclusive, enviar mensagens de áudio, enviar vídeos curtos e tal. Nós temos conectividade, mas parece que nós não temos uma verdadeira conexão com as pessoas. Então, seria interessante pensar que a solidão, ela me parece não algo que vem de fora, mas algo que, se existe uma condição humana, ela estaria ligada à nossa existência. Por quê?
porque estar sozinho não está na ordem do dia nessa sociedade contemporânea. As pessoas estão o tempo inteiro buscando companhia, mas não uma companhia verdadeira, uma companhia em que haja uma troca de conhecimento, uma troca de sentimentos, uma escuta ativa. É muito mais uma espécie de palco umas para as outras, num processo de exposição quase que contínua e infinita do que as pessoas querem falar sobre si, mas que no final das contas não há verdade ali, porque parece que há uma expressão do que as pessoas elas gostariam de ser, daí elas aparentam aquilo que elas efetivamente não são, ou uma busca por ser aquilo que é olhável, por ser aquilo que é visto, por ser aquilo que vai atrair a atenção. Então, talvez isso faça parte da grande contradição da existência humana. Ao mesmo tempo em que nós buscamos companhia, nós também precisamos ficar sozinhos e sozinhas com os nossos sentimentos, com aquilo que a gente sente, que não importa o quanto a gente expresse, o quanto a gente escreva, o quanto a gente fale, desenhe ou pinte, mas é algo que nós apenas podemos sentir. E em uma sociedade cada vez mais marcada e valorizando essa exposição ao invés da sensação interna, então nós vamos estar sempre sozinhos e aparentemente tomados por essa solidão, quando talvez o que a gente esteja procurando, e ainda sem notar, seja a calma diante de um mundo tão acelerado, diante de um mundo tão marcado por venha, faça, exponha, mostre, grite, esperneie, seja visto. Talvez não seja o sentimento de solidão que nos tome, mas seja um sinal para que a gente puxe o freio, que a gente vá com calma, que talvez seja um momento da gente puxar o freio. Então, esse sentimento de solidão seja muito mais um aviso de que está na hora da gente puxar o freio e conversar conosco e entrar em contato com essa nossa interioridade. Talvez seria algo nesse sentido, mas diante desse mundo todo, a solidão também é um dos grandes temores, porque parece que não se pode ser feliz sozinho. Você tem aí a música da Bossa Nova que diz isso, né? Não se pode ser feliz sozinho. Então, a gente também tem essa supervalorização da companhia e que muitas vezes diante do real, a gente teria muito mais problemas em estar acompanhado do que se a gente caminhasse numa jornada de efetivo autoconhecimento, porque a gente só conhece realmente o quanto a gente pode fazer alguma coisa se nós estivermos efetivamente sozinhos, mas não sozinhos de companhia, mas sozinhos com aquilo que nós temos, daquilo que nós sentimos, daquilo que são nossas sensações. Seria algo mais ou menos por aí. É uma questão que renderia minutos e minutos de conversa ainda. Massa, brother, massa. Muito, muito interessante a exposição aí que você faz desse tema. Eu queria aproveitar nessa linha e perguntar o seguinte: existe algum lado bom no egoísmo? Minha gente, é só pedreira, né? Porque se não for para ter uma conversa perturbadora, então eu nem vinha. Se existe um lado bom no egoísmo, veja, a nossa sociedade ela parece trabalhar em função da valorização desse cuidado de si. E é aí onde a armadilha ela se encontra. Por quê? Porque a gente precisa diferenciar o cuidado de si do egoísmo. E essa linha que separa é uma linha muito fina, é uma linha muito tênue. Então, o egoísmo ele difere do cuidado de si, porque o egoísmo seria quando se superou a sobrevivência, aquilo que é necessário para a sobrevivência, e se começa a acumular. E isso, inevitavelmente, prejudica outras pessoas.
O cuidado de si não. O cuidado de si está ligado àquilo que é necessário para garantir a continuidade da própria vida, a própria saúde física e também a própria saúde mental. Então, cuidar de si implica conseguir um trabalho, cuidar de si implica, de repente, uma promoção na empresa, garantir o que é necessário para se alimentar, vestuário, medicamento, estabelecer esse cuidado mental, cuidado com a saúde mental a partir de psicoterapia. Então, tudo isso é autocuidado. O egoísmo passa a ser a valorização do que se deseja, e nesse processo de valorização do que se deseja, se superou o limite do que é necessário para sobreviver, e essa busca gera um processo de acumulação, e quando se acumula, inevitavelmente aquilo que se tem a mais é porque alguém está deixando de ter. E é aí que o negócio torna-se egoísmo. E não apenas esse egoísmo, ele é terrível para outras pessoas, como é para o próprio indivíduo egoísta que não consegue se perceber como supervalorizando a si. E aí é importante prestar atenção como a gente faz isso no nosso cotidiano o tempo inteiro. Quando nós, de uma coisa mais simples, que talvez não fosse aplicada a classificação de egoísta, que seria o falar sobre si, a não ser quando se está desconsiderando numa conversa toda e qualquer reflexão, todo e qualquer diálogo real com as outras pessoas. E aí você sai esse excesso de atenção sobre si, e aí você sai na busca por acumular mais dinheiro, acumular mais bens materiais. Então, o egoísmo, ele não tem nada de bom. Por que ele não tem nada de bom? É impossível você ter algo que se constitui a partir da expoliação do outro, no que se refere desde a atenção até as condições materiais da existência, e isso ser positivo. Por quê? Porque nós vivemos interrelacionados. E essa inter-relação não implica necessariamente você estar ali convivendo com a pessoa. Por quê? Porque quando você para pensar na perspectiva da espécie, nós somos uma espécie e fazemos parte do mundo. E nós, ao observarmos a natureza, a gente vê que há limites, há territórios, há locais em que as espécies elas dividem tudo o que lá está. Aparentemente a espécie humana ela não faz nada disso. Há quem diga que a gente não vive nem como espécie. Então, o egoísmo ele não é encontrado em nenhum outro âmbito do mundo natural, a não ser no humano, porque nós construímos, inclusive, justificativas para isso. Então, acho que caberia a gente pensar, a partir daí, o quanto nossa existência em sociedade ela é marcada por aquilo que não é natural, mas que é naturalizado. E aí nesse ponto eu invoco a carta dos estoicos e vamos observar o mundo natural, observar o quadro geral. Quando a gente pensa unicamente no nosso interesse, e isso é egoísmo, a gente desconsidera tudo que está interrelacionado com aquilo que a gente deseja, com tudo que a gente busca. E esse é o ponto. Se a gente fosse pensar de maneira estoica, a gente pensaria no que a gente quer, no que a gente deseja e como isso afeta ou pode afetar o que está ao nosso redor. A gente pensaria no quadro geral. E esse é um ponto fundamental que define, ou pelo menos explicita, a partir do que eu penso, que o egoísmo ele não tem nada de positivo. O cuidado de si, sim, mas o egoísmo não. Porque o egoísmo vamos pensar agora de acordo com Aristóteles, o egoísmo poderia ser a degeneração do cuidado de si. Show de bola! Então quero agradecer aí a participação desse meu grande amigo, o professor Salviano Feitosa. Quero agradecer também a galera que envia perguntas. Aqui a gente pôde fazer estreias oficiais, digamos assim, desses quadros, que a gente vinha aí tentando pensar em algo para incrementar o Krauscast. Quero motivar você a compartilhar esse conteúdo, se inscrever, seguir. Enfim, nós estamos juntos. Esse foi o nosso Krauscast!